Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nesse encontro, joga na tela, eu vou comentar um informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 960, estou de volta, aula que faz parte do projeto que eu desenvolvo de comentário, né, aos informativos de jurisprudência do Supremo. Toda semana, o Supremo divulga um informativo contendo um resumo dos casos julgados no tribunal na semana anterior. Aí eu pego esse informativo e gravo a aula detalhando o que tem de importante no informativo, permitindo a todos aí, né, se manter atualizados com o direito constitucional. Só que nesse informativo particularmente, vamos com ele na tela, não tem nem muito o que comentar, porque, gente, ó, tem a notícia de um julgamento em repercussão geral, que na verdade está em andamento. O caso é importante, mas está apenas iniciando. E aqui vão ter duas notícias de julgamentos aí da segunda turma, né? Está aqui, ó. O plenário iniciou o julgamento de recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais de dados bancários e fiscais do contribuinte, obtido pela Receita Federal, no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Estou de volta com vocês. Assim, basicamente, em resumo, a pergunta é a seguinte: a Receita Federal, num procedimento administrativo, identificou a existência de um crime. Pode encaminhar a documentação para o Ministério Público? Por sua vez, o Ministério Público pode, em investigação que ele está conduzindo, suspeitando de que tem um crime, que tem elementos que a Receita Federal pode ajudar, ele pode pedir à Receita Federal que compartilhe as informações, ou tudo isso passa necessariamente por uma necessidade de autorização judicial. Eu teria que, meio que angularizar a relação entre Receita e MP, passando pelo Poder Judiciário. Vamos na tela. No caso, a Receita Federal, após um procedimento administrativo e constituição do débito tributário, encaminhou ao Ministério Público Federal uma representação fiscal para fins penais, com dados regularmente obtidos no curso da fiscalização e remetidos em caráter sigiloso. De posse desses elementos, e finalizado o procedimento preparatório da investigação, o parquet, quer dizer, o Ministério Público, ofereceu denúncia contra os recorridos pela prática de crime contra a ordem tributária, né? Os acusados foram condenados e o Tribunal de Origem, ao dar provimento à apelação, reconheceu a ilicitude da prova apresentada e invalidou a ação penal desde o início. Considerou que a materialidade delitiva foi demonstrada exclusivamente com base no procedimento administrativo fiscal da Receita, que foi encaminhado mediante requisição ao membro do Ministério Público sem prévia autorização judicial. E aí concluiu pela impossibilidade de a Receita, sem prévia autorização judicial, compartilhar os dados obtidos pelo fisco com o Ministério Público Federal. Estou de volta com vocês, não é? E é uma discussão muito interessante, porque envolve, né, o dever de fiscalização que tem os órgãos públicos e a própria persecução penal de titularidade aí do Ministério Público, né? O ministro Dias Toffoli, vamos voltar no informativo, está aqui. O ministro Dias Toffoli relatou, deu provimento ao recurso para anular o acórdão, determinar que o outro será proferido. Ele afirmou que é constitucional o compartilhamento, né, dos relatórios de inteligência financeira. Estou de volta com vocês. Mas no todo, assim, em resumo, que eu vou deixar para analisar detalhadamente o caso quando houver a conclusão, o ministro Dias Toffoli entende que tem que haver aí um controle judicial, tem que passar pelo Poder Judiciário, em virtude de ser informação confidencial, que envolve privacidade, não é?
E aí o ministro Alexandre de Moraes, ele já inaugurou aí uma divergência no sentido de que não haveria necessidade de passar pelo controle judicial. E eu vou aguardar os desdobramentos, até para aprofundar mais o caso, mas numa primeira leitura, gente, assim, do sistema constitucional, não me parece que exista uma necessidade de angularizar com o Poder Judiciário, que exista necessidade de pedir autorização judicial para encaminhar ao Ministério Público em virtude da natureza sigilosa ali do procedimento fiscal, porque eu acho que você pode encaminhar ao Ministério Público com um alerta de quem é informação que ele tem que manter também sob o sigilo, porque, no fundo, o Estado é o mesmo, são órgãos distintos, mas o Estado já teve o acesso à informação, ele tem o dever de preservar o sigilo, né? Então, me parece que repassar para o Ministério Público, que tem a titularidade da ação penal, e que vai avaliar se cabe ou não a propositura, não está violando o sistema constitucional. De uma maneira geral, se qualquer cidadão tem conhecimento de um crime, não deve comunicar às autoridades? Se é um servidor público, então, não tem a obrigação de encaminhar a informação para a autoridade? E aqui, no caso, servidores públicos da Receita, fiscalizando, identificam um crime. Só podem fornecer para o Ministério Público, que é o titular da ação, os elementos para que ele apure, e se for o caso, deflagra a persecução, se passar pelo Poder Judiciário, ao meu modo de ver, é um pouco excessivo. Encaminha para o MP, e o MP que tem o dever de preservar o sigilo, e aí, se o MP entender que é o caso, vai levar ao Poder Judiciário com acusação penal. Mas vamos aguardar os desdobramentos, ok? Vamos voltar para o informativo. Segunda turma, foro de ajuizamento de ação contra a União. O artigo 109, parágrafo 2º da Constituição encerra a possibilidade de uma ação contra a União ser proposta no domicílio do autor, no lugar em que ocorreu o ato ou fato, em que situada a coisa, na capital do Estado, membro, ou ainda no Distrito Federal, né? Uma discussão sobre o foro competente para o ajuizamento de uma demanda contra a União. A ação foi proposta, fatos ocorridos no Pará, tramitou em São Paulo, houve exceção de incompetência, estou de volta. E aqui é lembrar realmente a regra do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição, gente. Vamos na Constituição, está aqui o artigo 109, parágrafo 2º, que cuida de uma regra de competência territorial. Causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Estou de volta. E aí vai lembrar que a Constituição aí ela visou facilitar o acesso ao judiciário, gente, do autor da ação. É preciso recordar que a União, em qualquer uma dessas territorialidades, é a mesma. Gente, se eu eventualmente ajuizo uma ação contra a União, no meu estado, na Bahia, ou ajuizo uma ação contra a União no Distrito Federal, é a mesma União, que vai ser representada judicialmente por seus advogados, aí entra em impessoalidade. Então a ideia do sistema constitucional é facilitar. É facilitar, por isso que ela dá mais de uma possibilidade para o ajuizamento da ação, né? Vamos voltar no caso. E aí, na verdade, a turma, além de destacar esse dispositivo, terminou não adentrando no mérito, porque entendeu que seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é incabível em recurso extraordinário. Está aqui a execução provisória, a prisão domiciliar. A turma concedeu de ofício ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade da execução provisória de pena e revogar a prisão decretada por tal fundamento, se inexistente outro motivo para segregação do paciente, né? Aqui é recordar, estou de volta com vocês, o julgamento firmado recentemente pelo Supremo nas ADCs, né, em que se discutiu prisão após a segunda instância, tecnicamente, execução provisória da pena privativa de liberdade, informativo 958, né, e fica até o convite para quem não assistiu, assistir a aula, né, comentando informativo 958, onde eu levei algo em torno de 40 minutos só comentando essa decisão
do Supremo Tribunal Federal, né? Então, quem chegou por agora no projeto, não assistiu às aulas anteriores, fica o convite para assistir a aula aí comentando o informativo 958, e até já vou ampliar o convite. Todos os informativos de 2019 têm uma aula específica, tem uma retrospectiva de 2018, uma retrospectiva de 2017. Tudo à disposição, vocês vão no meu site pessoal, que vai aparecer aqui, que é o www.rafaelbarreto.com.br, meu nome. Clica lá no menu Informativo do STF, à sua inteira disposição. À sua inteira disposição. Assiste a retrospectiva 2017, a retrospectiva 2018 e assiste aí as aulas de 2019, ok? Voltando para o informativo. Informativo é só isso, se esgotou. Está aqui realmente muito curto. Informativo 960, voltei na tela. Eu queria convidar os amigos e amigas que não estão inscritos em meu canal para se inscrever. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Queria já fazer o convite para na semana que vem vocês estarem comigo aqui analisando o informativo 961. De repente o Supremo conclui o julgamento aí desse caso do compartilhamento dos dados da Receita com o Ministério Público, né? Vamos ver se para o informativo 961 já vai ter a conclusão aí do julgamento. E queria pedir a todos vocês que, se possível, compartilhassem com amigos de estudo o projeto de estudo dos informativos. Gente, é um projeto que eu desenvolvo há muitos anos. Eu iniciei isso em 2007. Durante anos eu desenvolvi, pude ajudar muita gente, parei por um período, retomei mais recentemente. Esse projeto que ajudou muita gente a evoluir em direito constitucional, eu retomei e estou buscando aí retomar também o pessoal, o público, para ajudar todo mundo que precisa. O que eu peço é só que me ajude a ajudar, como divulgando. Compartilha com todo mundo que você conhece, convidando para ter esse encontro semanal aqui, ok? Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicam para me escutar. Que Deus os abençoe, que vocês tomem posse da graça de Deus. Não deixem a graça passar. Valeu!